Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 144 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Concluindo o nosso estudo, Revista Espírita de 1863, no artigo em que Kardec comenta a notícia trazida em um jornal de que um casal havia se suicidado por conta ou por uma responsabilidade do espiritismo. Nós já vimos nos estudos anteriores, nos programas anteriores, que esse fato se deu na cidade de Tours, na França, e que este casal, algumas pessoas diziam que eles praticavam espiritismo na residência, outros diziam que eles sequer eram cristãos. O que nós vamos identificar no decorrer desse estudo, trazido aqui por Kardec, a partir de uma carta enviada pelo grupo mediúnico ou pela organização espírita existente na cidade de Tours, de que, ao contrário do que o jornal apontou, o suicídio desse casal não se deu por conta ou por qualquer influência da doutrina espírita. Primeiro, porque, como vimos anteriormente, eles sequer tinham contato com o estudo organizado da doutrina espírita. Segundo, porque através de uma carta trazida por um promotor da cidade, então alguém da jurisdição local, dava conta de que este casal já tentara o suicídio por 3 vezes anteriormente. E diz esta carta que a mulher, à época, contava com 62 anos e o marido com 80. E eles estavam numa condição de miséria. Já haviam iniciado um empreendimento na cidade de Nova Orleans, não foi bem sucedido, se mudaram para Nantes e depois para a cidade de Tours. E nesta condição, tentando de alguma forma recuperar o seu patrimônio, nesse processo já haviam tentado o suicídio por 3 vezes. E esta, então, era a 4ª vez que acabavam por, infelizmente, findar as suas vidas. O jornal, se apropriando de um comentário que fora feito na região, de que este casal realizava sessões de adivinhação, de um falso espiritismo na sua residência, como nós já vimos anteriormente, eles sequer tinham um estudo dedicado da doutrina, este casal, imagino, e aí é uma opinião muito pessoal minha, tentou de alguma forma atrair pessoas para sua residência, possivelmente com o intuito de cobrar, de conquistar algum patrimônio em torno daquelas pessoas que geralmente se colocam de uma maneira desesperada, de uma maneira emocional e buscam esses falsos espíritas que, de alguma forma muito equivocada e infeliz, se dizem médiums e que com isso iludem essas pessoas, trazendo cartas de espíritos desencarnados ou até comunicações e que, na maioria das vezes, são falsas. Imagino então que esse casal, de alguma forma, correu a notícia de que eles, sendo espíritas, realizavam algumas sessões, como se diz aqui, até de magia dentro da sua residência, no intuito de atrair pessoas, porque a essa época a doutrina espírita estava nascendo e havia muitos curiosos, pessoas que, como vimos à época das mesas girantes de Kardec, buscavam a doutrina espírita apenas com a intenção de trazer a si algum divertimento, de buscar, através da comunicação com os espíritos, alguma adivinhação, algum sortilégio, alguma coisa que não fosse o que nós entendemos hoje como doutrina espírita. E claro que, diante dessa circunstância, provavelmente não tiveram sucesso, acabaram por, equivocadamente, como eu disse, cometer o suicídio, ambos, e aí a notícia correu de que sua última atividade fora a prática mediúnica, ou, como disseram, espiritismo. E aí, claro, o jornal atribuiu ao espiritismo a causa dessa morte. Mas vejam, foi encontrada uma carta escrita pela mulher, pela senhora deste casal F,
e que retratava o motivo, de alguma forma, do suicídio deles. A carta diz, de uma forma resumida, um pequeno trecho, assim: Senhor e Senhora B, a quem ela se dirige, antes de ir ao céu, quero entender-me convosco mais uma vez. Aceitai meu último adeus. Espero muito, entretanto, que nos veremos. Como parto antes de vós, vou guardar vosso endereço para quando vier o momento, quero comunicar nosso projeto. Desde nossas adversidades, temos alimentado no coração uma mágoa que não se apagou. É mais que um aborrecimento. Tudo se torna num peso. Tenho sempre o coração cheio de amargura. É preciso que eu diga que há 6 anos que o negócio da casa não termina. Talvez seja preciso gastar mais 2.000 francos, como vemos que não podemos sair disso, senão com grandes privações, que é preciso sempre recomeçar sem ver o fim. É preciso acabar com isso. Agora estamos velhos e as forças começam a nos abandonar. A coragem falta, a partida não é mais igual. É preciso acabar com isso e nos decidimos parar. Peço que aceites meus sinceros votos. F, E e F, o casal F. Então, ela deixa claro nessa carta, ainda que de uma forma um pouco truncada, de que havia para esse casal uma grande decepção, por conta de, como ela diz, até mesmo algum empreendimento que eles desejavam realizar e lhes faltava dinheiro. Foram levados, então, ao suicídio, talvez por um desespero daqueles que acometem muitas vezes, infelizmente, os encarnados diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma situação aflitiva em que a pessoa acaba não vendo solução, não encontrando solução e acreditando falsamente que, colocando fim em sua vida física, irão para um lugar mais feliz ou irão encerrar o seu sofrimento, cometem um grande crime, ou talvez o maior crime diante da lei divina, que é tirar a própria vida. Kardec vai dizer que, apesar da infelicidade desse fato, restou bem patenteado que o motivo do suicídio não era a doutrina espírita. O motivo que levou esse casal a essa tentativa de suicídio, a esse suicídio ocorrido e as 3 tentativas anteriores, possivelmente era uma dificuldade financeira, uma desilusão por conta da situação financeira em que eles se encontravam. É muito triste e nós percebemos que dessa história a gente pode extrair, primeiro, um aprendizado no sentido de que nunca é a melhor solução buscar o término da vida física diante das dificuldades. E em segundo lugar, Kardec vai destacar que esse artigo no jornal, ao invés de denegrir a imagem da doutrina espírita, acabou por despertar ainda mais curiosidade naquelas pessoas que habitavam naquela região. Porque, sabendo dessa história e tendo conhecimento de que havia ali uma notícia de que se dava por conta da doutrina espírita, essas pessoas foram então buscar material da doutrina espírita. Ou seja, teve um efeito reverso àquele que o jornal ou quem publicou essa matéria o desejava. Ao invés de afastar as pessoas do espiritismo, acabou por atrair a atenção dessas pessoas. Restando certo de que não há neste momento, nenhuma relação entre a falsa prática da mediunidade que esse casal impunha e a doutrina espírita, nós vemos que o suicídio se deu por uma questão alheia à doutrina espírita. Se eles conhecessem bem o espiritismo, por certo, não teriam cometido este equívoco, pois teriam tomado conhecimento de que a vida é eterna, que este corpo físico pode morrer, mas que o espírito permanece após o suicídio em grande grau de sofrimento, e que esta não é e nem nunca foi e nem nunca será a melhor solução para resolver os nossos problemas. Você acredita em duendes? Tem gente que acredita.
E tem uma história bastante interessante aqui na Revista Espírita de alguém que supostamente teria sido auxiliado por duendes. O que você acha? Que Jesus abençoe o seu lar e traga muita paz, harmonia e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!